O grande Hotel Imperial erguia-se como um colosso de vidro e aço no coração pulsante de São Paulo, uma fortaleza de luxo impessoal. Seus corredores, vastos e silenciosos, eram veias de mármore frio por onde circulava uma eficiência desalmada. O ar, pesado com o aroma químico de um aromatizador caro, não carregava histórias, apenas a promessa de um serviço impecável e anônimo. Para os funcionários, era um palco de hierarquias rígidas, onde sorrisos eram parte do uniforme e o medo de um deslize era um companheiro constante. Para Helena Menezes, que se movia entre eles como uma sombra, o hotel era um mausoléu. Cada lustre de cristal, cada tapeçaria flamenga, cada eco solitário em seus salões era um fragmento de um passado que ela guardava como uma ferida aberta, um lembrete diário de uma felicidade que parecia pertencer a outra vida, a outra mulher. Helena, aos 62 anos, era um fantasma em seu próprio reino. Para o mundo, era a reclusa e mítica proprietária de um império, uma figura poderosa que ninguém via há quase uma década. Na prática, era Lena, uma das faxineiras do turno da manhã, uma senhora de movimentos lentos, olhar perdido e um uniforme azul claro desbotado que a tornava invisível. O disfarce era sua penitência e seu refúgio. Afogada em um luto que o tempo se recusava a suavizar, ela se exilara de sua própria identidade, trocando o poder pela insignificância. Vagar por aqueles corredores era sua forma de se conectar com Arthur, seu falecido marido, buscando nos objetos e nos espaços o eco de sua voz, o calor de seu toque, a alma que ambos haviam soprado naqueles alicerces e que agora parecia irremediavelmente extinta. Ela se via como a guardiã de um sonho que havia falhado em proteger. O hotel, concebido como um monumento ao amor deles, um lar para viajantes, havia se transformado em uma máquina corporativa, precisa e fria. Sua ausência do comando permitira que a essência do lugar fosse substituída por métricas de desempenho e protocolos que valorizavam a eficiência acima da humanidade. Seus funcionários, em sua maioria, haviam como Lena, a senhora idosa e um tanto desajeitada, alguém a quem se oferecia um aceno de cabeça apressado ou um olhar de condescendência. Ela aceitava essa invisibilidade como um castigo merecido, uma forma de se punir por ter permitido que o legado de Arthur se transformasse em algo que ele mesmo não reconheceria, um império lucrativo, mas vazio de propósito e de calor. A rotina era um ritual de autoflagelação silenciosa. Seus dias começavam antes do sol nascer, no silêncio opressor dos corredores vazios. Com o carrinho de limpeza como seu único companheiro, ela polia o chão onde um dia dançara com Arthur na noite da inauguração, limpava o pó dos retratos de paisagens que haviam escolhido juntos em uma viagem à Toscana, e esfregava manchas de taças de vinho em mesas onde outrora haviam celebrado aniversários. Cada tarefa era um ato de devoção e dor, uma maneira de tocar fisicamente as memórias que a assombravam. A lentidão de seus gestos não era fruto da idade, mas de um peso invisível que carregava sobre os ombros. O peso de uma rainha que abdicou do trono e agora se contentava em limpar seus degraus, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Sob o uniforme simples, um pequeno relicário de prata, gasto pelo tempo e pelo toque constante de seus dedos, repousava sobre seu peito. Dentro, uma minúscula fotografia amarelada capturava um instante de pura alegria. Ela e Arthur, 20 anos mais jovens, rindo enquanto colocavam a primeira pedra fundamental do hotel. Aquele objeto era sua âncora, o portal para um tempo em que o futuro era uma promessa infinita de felicidade. Quando a solidão se tornava insuportável, sua mão instintivamente buscava o metal frio do pingente, um gesto discreto que passava despercebido por todos.
Era um lembrete de quem ela fora e do que havia perdido. Uma fonte secreta de força que a impedia de se desintegrar completamente sob o peso daquela existência anônima e melancólica que escolhera para si mesma. O cheiro do hotel era uma das profanações mais sutis e dolorosas. Helena se lembrava vividamente do aroma que Arthur insistia em manter. Uma mistura natural de madeira de cedro dos móveis e lírios frescos que eram trocados diariamente nos vasos do saguão. Era um perfume que falava de acolhimento, de natureza, de um luxo que respirava. Agora, um odor sintético e genérico de chá branco e gengibre, borrifado automaticamente por sensores de movimento, dominava o ambiente. Essa mudança, aparentemente trivial para qualquer outra pessoa, era para Helena a prova cabal da perda da alma do lugar. O hotel não tinha mais um aroma próprio, uma identidade olfativa. Tinha apenas a fragrância padronizada de uma cadeia de luxo qualquer. Um cheiro que mascarava o vazio em vez de preenchê-lo com vida. Ela se sentia presa em um impasse existencial, uma estagnação que corroía sua alma dia após dia. Havia perdido o rumo não apenas de seu império, mas de si mesma. A dor da perda de Arthur a paralisara de tal forma que ela se convencera de que não merecia mais liderar, que sua tristeza a tornara incapaz. A escolha de se esconder como Lena fora, a princípio, uma tentativa de se reaproximar do sonho original, de sentir o pulso do hotel a partir de sua base. Contudo, com o passar dos anos, o disfarce se tornara uma segunda pele, e a identidade de Helena Menezes, a mulher forte e visionária, parecia cada vez mais distante, um eco de uma pessoa que ela já não sabia como ser. A luta era interna e silenciosa, travada nos corredores de sua mente, onde a culpa e a saudade dançavam uma valsa interminável. Em meio à indiferença geral, havia uma pequena luz de humanidade. Júlia, uma jovem recepcionista de 20 e poucos anos, era a única que parecia enxergar além do uniforme de Lena. Com um sorriso genuíno que contrastava com a polidez ensaiada de seus colegas, ela sempre encontrava um momento para um gesto de gentileza. Às vezes, dividia com Lena um pão de queijo que trouxera de casa. Outras, simplesmente perguntava como ela estava e esperava de verdade pela resposta. Júlia era uma mãe solteira que lutava para pagar as contas, e em seus olhos cansados, mas gentis, Helena via a decência e a resiliência que ela tanto admirava e que sentia que o hotel estava perdendo. A jovem representava as pessoas boas que o novo sistema, focado apenas em números, estava lentamente esmagando. Aquela manhã, no entanto, carregava uma tensão diferente. O hotel se preparava para um evento corporativo de altíssimo nível. Um congresso de tecnologia que traria alguns dos nomes mais importantes do setor. A ordem era de perfeição absoluta. A pressão descia pela hierarquia como uma cascata de ansiedade. E o ritmo de trabalho, normalmente já intenso, tornara-se frenético. Funcionários corriam pelos corredores, suas faces marcadas pela preocupação. Helena, ou melhor, Lena, sentia a mudança na atmosfera. O silêncio imponente do hotel fora substituído por um zumbido de atividade nervosa. E ela sabia que em dias como aquele, a margem para erros era inexistente. A busca pela excelência a qualquer custo deixava um rastro de medo e exaustão, sentimentos que ela e Arthur sempre se esforçaram para banir de seu negócio. Ricardo Rocha, o novo gerente-geral, era a personificação dessa nova era. Jovem, ambicioso e implacável, ele comandava o hotel com a precisão de um general e a frieza de um cirurgião. Vestido em ternos que custavam mais do que o salário anual de Lena, ele via os funcionários não como pessoas, mas como peças em uma engrenagem que precisava funcionar sem falhas. Sua presença era magnética e aterrorizante. Ele não caminhava, ele patrulhava, seus olhos de falcão buscando a menor imperfeição.
o menor sinal de fraqueza. Helena o observava de longe, reconhecendo nele a antítese de tudo o que Arthur representava. Ricardo era a eficiência sem alma, o sucesso sem compaixão, o futuro do grande hotel imperial que ela mesma, com sua omissão, havia permitido que se instalasse. O epicentro do evento seria o Salão Arthur, o maior e mais suntuoso salão de festas do hotel, batizado em homenagem a seu marido. Era o coração do lugar, o espaço que eles haviam projetado juntos, discutindo cada detalhe, desde a acústica perfeita até o desenho dos arabescos no teto de gesso. Para Helena, aquele salão era terra sagrada. Limpá-lo era sempre um ritual agridoce, uma peregrinação a um santuário de suas memórias mais preciosas. Naquela manhã, a equipe de limpeza fora instruída a deixá-lo impecável, um espelho de opulência para os convidados que chegariam em poucas horas. A responsabilidade pesava sobre todos. Mas para Helena, a tarefa tinha um significado muito mais profundo e pessoal. Uma obrigação de honrar o nome que adornava sua entrada em letras douradas. Enquanto Helena manobrava seu carrinho de limpeza para dentro do salão, um sentimento de melancolia a envolveu. O lugar estava deslumbrante, com os lustres de cristal brilhando como constelações cativas e o piso de carvalho recém-polido, refletindo a luz com uma profundidade líquida. Ela se lembrava de Arthur de pé, bem no centro daquele espaço, de braços abertos, declarando que aquele seria o salão mais bonito da cidade. Um lugar onde as pessoas celebrariam seus momentos mais felizes. Agora, ele estava sendo preparado para um evento corporativo frio, um palco para negócios e networking, despido de qualquer emoção genuína. Ela sentiu uma pontada de tristeza, a sensação de que estava polindo a lápide de um sonho, em vez de cuidar de um legado vivo e pulsante. Com as mãos enrugadas, ela mergulhou o esfregão no balde com água e produto de limpeza. O movimento era automático, gravado em seus músculos por anos de repetição. Ela começou a trabalhar em um canto discreto, tentando se manter fora do caminho da equipe de decoração que ajustava os últimos detalhes. Estava tão imersa em suas reflexões, no diálogo silencioso com o fantasma de seu marido, que sua atenção vacilou por um instante fatal. Ao se virar, seu pé se enroscou na alça do balde. O tempo pareceu se mover em câmera lenta, enquanto ela observava, impotente, o recipiente tombar, derramando uma cascata de água suja sobre o piso espelhado que acabara de ser polido, criando uma poça disforme que manchava a perfeição do salão. Um silêncio súbito e pesado caiu sobre o ambiente. Todos os olhares se voltaram para ela, a velha faxineira ajoelhada ao lado da poça de água, o desastre em miniatura que havia criado. O som de passos firmes e apressados quebrou o silêncio. Ricardo Rocha materializou-se diante dela, sua figura alta e imponente bloqueando a luz dos lustres. Ele olhou para a água no chão, depois para ela, e um vinco de desprezo se formou em seus lábios. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Não era o medo de uma repreensão, mas a sensação premonitória de que algo irrevogável estava prestes a acontecer naquele salão. O lugar que guardava o nome e a alma do homem que ela mais amou em toda a sua vida. A humilhação estava a caminho, e ela sabia que não seria apenas sobre a água derramada. A voz de Ricardo Rocha cortou o ar como uma lâmina de gelo, precisa e cruel. Mas o que é isso? Além de velha e lenta, agora é cega. Olhe a imundície que você fez no meu salão. As palavras atingiram Helena com a força de um golpe físico, e o murmúrio dos outros funcionários cessou instantaneamente, substituído por um silêncio tenso e constrangido. Ele se aproximou, seus sapatos italianos caríssimos parando a centímetros da poça de água, como se temesse a contaminação.
O desprezo em seu olhar era absoluto, varrendo-a da cabeça aos pés, demorando-se no uniforme desbotado, nas mãos enrugadas, no rosto marcado pelo tempo e pela tristeza. Para ele, ela não era uma pessoa, era um erro, uma falha no sistema impecável que ele se orgulhava de gerenciar, uma peça defeituosa que precisava ser descartada. Ele continuou seu ataque verbal, a voz controlada, mas carregada de uma vileza que ecoava pelo vasto salão. Este é um evento de milhões. Pessoas importantes estarão aqui em breve e eu tenho que lidar com a sua incompetência. Gente como você não tem lugar em um ambiente de excelência. Você é um peso morto, uma relíquia de um tempo que já passou. Cada frase era um prego cravado no caixão de sua identidade como Lena. A humilhação era pública, calculada para servir de exemplo. Os outros funcionários desviavam o olhar, alguns com pena, outros com medo, mas ninguém ousou intervir. Naquele momento, ajoelhada no chão frio, Helena sentiu o peso de sua invisibilidade de uma forma que nunca antes experimentara. Não era mais um refúgio, era uma jaula que a expunha, indefesa. A crueldade do mundo. A vergonha a consumiu primeiro, uma onda de calor que subiu por seu pescoço e incendiou seu rosto. Ela era Lena, a faxineira desajeitada que todos viam, e por um instante terrível, ela acreditou naquela caricatura. Ajoelhada em meio à sujeira, ela sentiu o olhar de todos, a pena, a condescendência, o alívio por não estarem em seu lugar. Ela queria desaparecer, se dissolver no mármore polido, tornar-se tão insubstancial quanto o fantasma que já se sentia ser. Mas então, algo mais profundo se moveu dentro dela. A humilhação não estava acontecendo em um corredor qualquer. Estava acontecendo no Salão Arthur. O nome, gravado em letras douradas sobre a porta, parecia gritar para ela. Aquele homem não estava apenas insultando uma faxineira, ele estava profanando um santuário, cuspindo no altar de suas memórias mais sagradas. A mão de Helena, tremendo levemente, moveu-se por baixo do uniforme e agarrou o relicário de prata. O metal frio contra sua pele quente era uma âncora na tempestade de emoções. Dentro daquele pequeno pingente, Arthur ainda sorria, seus olhos cheios de amor e de sonhos. Aquele salão não era de Ricardo, era deles. Ela se lembrou da noite em que escolheram juntos os tons de dourado para os arabescos do teto, rindo enquanto discutiam se era opulento demais. Arthur dissera que a felicidade nunca era opulenta demais. As palavras de Ricardo, chamando-a de relíquia de um tempo que já passou, de repente ganharam um novo e terrível significado. Ele não estava falando apenas dela, mas de tudo o que Arthur representava. A gentileza, o calor humano, a crença de que um hotel deveria ser um lar, não uma máquina. A dor que se seguiu foi diferente de tudo o que sentira em uma década de luto. Não era a dor passiva da saudade, mas uma dor aguda, cortante, de traição. Traição a Arthur, ao legado dele e, acima de tudo, a si mesma. Por 10 anos, ela se escondera, permitindo que o sonho deles fosse lentamente desmantelado e substituído por essa cultura fria e implacável, personificada no homem à sua frente. Ela havia abdicado de seu trono, convencendo-se de que era uma forma de penitência, mas agora via a verdade com uma clareza devastadora. Fora covardia. Sua ausência não havia preservado a memória de Arthur, havia permitido que ela fosse profanada. Água suja no chão era um espelho de sua própria negligência, a mancha que ela deixara crescer no coração de seu império. E então, como o sol rompendo uma tempestade, a dor deu lugar a uma fúria gelada e translúcida. A névoa de tristeza que a envolvia há tanto tempo começou a se dissipar, queimada por uma chama que ela pensava estar extinta para sempre. A mulher que construiu um império ao lado de seu marido, a negociadora implacável que fechava acordos multimilionários,
A visionária que via alma, onde outros viam apenas tijolos, começou a despertar de seu longo sono. O tremor em suas mãos cessou. Seus dedos se fecharam com força ao redor do relicário, não mais buscando conforto, mas extraindo força, como se o metal estivesse canalizando a indignação do próprio Arthur. O olhar que ela ergueu para Ricardo não era mais o de Lena, a senhora assustada. Era o olhar de Helena Menezes. Ricardo, alheio à transformação sísmica que ocorria diante de seus olhos, deu seu golpe final. Considere-se demitida. Pegue suas coisas e suma da minha vista. Não quero mais ver seu rosto neste hotel, disse ele, com um aceno de mão desdenhoso, como se estivesse dispensando um inseto. Ele se virou, ajeitando a lapela de seu terno caro, satisfeito com sua demonstração de poder, e se afastou com passos firmes, já imerso em seu tablet, o incidente completamente esquecido. Para ele, o problema estava resolvido. Ele não podia imaginar que, na verdade, o problema estava apenas começando. A tempestade que ele acabara de despertar estava se acumulando em silêncio, prestes a desabar sobre seu mundo perfeitamente organizado e impiedoso. Helena permaneceu de joelhos por mais um longo momento, não por fraqueza, mas por deliberação. O zumbido de atividade no salão recomeçou hesitantemente, mas ela não ouvia nada. Estava absorta na imagem de seu próprio reflexo distorcido na poça de água. Via os contornos de um rosto que mal reconhecia, envelhecido pela dor, curvado pela submissão. Mas por trás daquela máscara de Lena, ela viu um brilho de aço em seus olhos, um fogo que voltava a arder. Ela não era uma vítima, ela era uma rainha em exílio autoimposto e seu reino havia sido invadido por um tirano. A humilhação não a havia quebrado. Pelo contrário, havia forjado novamente sua espinha dorsal, soldando as fraturas da culpa e da saudade com a liga da fúria e do propósito. O rosto de Júlia, a jovem recepcionista, surgiu em sua mente. Lembrou-se da gentileza genuína da moça, do pão de queijo dividido, das perguntas sinceras sobre seu bem-estar. Júlia, com sua luta diária e sua decência inabalável, representava a alma que o hotel estava perdendo. Helena sabia que, sob o regime de Ricardo, pessoas como Júlia eram as primeiras a serem esmagadas, consideradas ineficientes por dedicarem 1 minuto a mais a um hóspede ou a uma colega de trabalho. A decisão que se solidificava em seu coração não era apenas sobre vingança pessoal ou sobre honrar a memória de Arthur. Era sobre proteger os bons, sobre resgatar a humanidade que ela mesma havia permitido que fosse exilada junto com ela. Era sobre lutar por eles, com uma lentidão que não era mais de fragilidade, mas de uma gravidade imponente. Helena se levantou. Suas articulações estalaram em protesto, mas sua coluna se ergueu reta, como não ficava há anos. Ela sentiu o peso do relicário sobre o peito, não mais como uma lembrança de uma perda, mas como um brasão, o selo de sua verdadeira identidade. Ela ignorou os panos que alguém timidamente lhe oferecia para limpar a bagunça. Ignorou seu carrinho de limpeza, abandonado como a casca de uma vida que ela acabara de descartar. Seu trabalho como Lena havia terminado. O tempo de observar das sombras, de se punir em silêncio, chegara ao fim. A rainha estava prestes a retomar seu lugar no tabuleiro de xadrez. Seus olhos varreram o salão Arthur uma última vez, não com melancolia, mas com a determinação de um soberano inspecionando seu território. Cada detalhe, desde o brilho dos cristais até a textura da madeira sob seus pés, era uma parte de si mesma que ela havia renegado. Agora, ela os reivindicava. O salão não era uma tumba, era um campo de batalha, e ela acabara de ser convocada para a luta. Ela se virou, deixando para trás a poça de água e os olhares confusos de seus colegas, e começou a caminhar. Seus passos eram silenciosos,
mas cada um deles ressoava com o peso de uma década de dor reprimida e o poder de um império adormecido, marchando em direção a um confronto inevitável. O silêncio que a acompanhava pelos corredores não era mais o silêncio da invisibilidade. Era a calma que precede a tempestade, o silêncio carregado de uma decisão irrevogável. Ela não sabia exatamente quais palavras usaria, qual seria o primeiro movimento, mas sabia, com uma certeza absoluta que não sentia desde a morte de Arthur, qual era o seu destino. Ela não iria simplesmente demitir Ricardo Rocha. Isso seria fácil demais. Um ato de vingança tão vazio quanto a cultura que ele representava. Não, o que ela faria seria muito mais profundo. Ela iria desmantelar o sistema que ele construiu, peça por peça, e reconstruir o grande hotel imperial sobre as fundações que ela e Arthur haviam sonhado. Respeito, dignidade e calor humano. Enquanto caminhava, o cheiro sintético de chá branco e gengibre parecia recuar, como se temesse a sua passagem. Em sua memória olfativa, o aroma robusto de cedro e a fragrância delicada dos lírios frescos começavam a retornar, não como uma lembrança dolorosa, mas como uma promessa. Ela estava indo em direção ao coração administrativo do hotel, o centro nervoso de onde Ricardo governava. A faxineira curvada estava morta, afogada na poça de água no chão do salão Arthur. A mulher que agora se movia com uma graça régia e um propósito de aço nos olhos era Helena Menezes. E ela estava voltando para casa para reclamar o que era seu. A transformação estava completa. A dor não havia desaparecido, mas se metamorfoseado em combustível. O luto não fora esquecido, mas integrado a uma nova força. Ela não era mais a guardiã de um mausoléu, mas a arquiteta de uma ressurreição. Cada passo a afastava mais da sombra de Lena e a aproximava da luz ofuscante de sua própria identidade. O medo que sentira sob o olhar de Ricardo era agora uma lembrança distante, substituído por uma clareza feroz. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, que reconstruir a alma de seu hotel exigiria mais do que um único ato de poder. Mas pela primeira vez em 10 anos, ela não se sentia sobrecarregada pelo futuro. Sentia-se pronta para ele. A sua jornada não a levou ao escritório de Ricardo, como um impulso de raiva poderia sugerir, mas sim a uma ala esquecida do hotel, no último andar da torre administrativa. Ali, atrás de uma porta sem identificação, que só abria com sua antiga chave mestra, jazia seu verdadeiro escritório, um lugar que ela não visitava há uma década. O ar era pesado, viciado, com o cheiro de papel velho e de um tempo selado. Com um gesto que parecia deslocar o próprio peso dos anos, ela puxou os lençóis brancos que cobriam os móveis, revelando uma mesa de jacarandá maciço e poltronas de couro que pareciam suspirar ao serem libertadas. A poeira dançava em feixes de luz que se infiltravam pelas persianas, iluminando um santuário congelado no tempo, o último reduto da verdadeira Helena Menezes. Aquele espaço era um sarcófago de poeira e silêncio, um testemunho físico de sua abdicação. Sobre a mesa, um porta-retratos de prata, agora oxidado, ainda guardava a mesma foto de seu relicário, ela e Arthur, eternamente jovens e cheios de esperança. Ao lado, um calendário de mesa estava parado em um dia de 10 anos atrás, o dia seguinte ao funeral de seu marido, o dia em que ela deixou de existir. Sentar-se em sua cadeira de couro, sentindo o material frio e rígido contra suas costas, foi um ato de uma dificuldade imensa. O peso de 10 anos de inércia a ameaçou esmagar. E por um instante, a figura de Lena, a faxineira frágil, tentou reassumir o controle, sussurrando que aquele lugar não lhe pertencia mais, que ela era uma impostora em sua própria vida. Ela fechou os olhos, a respiração presa no peito,
sentindo a vertigem daquela reconexão. O fantasma de Lena lutava contra a rainha que despertava. A dúvida era um veneno sutil. E se Ricardo estivesse certo? E se ela fosse apenas uma relíquia, incapaz de comandar aquele mundo moderno e implacável? Mas então, seus dedos encontraram um objeto familiar na gaveta entreaberta da mesa. A caneta tinteiro favorita de Arthur, pesada e elegante. Segurá-la foi como segurar a mão dele. Uma onda de calor e certeza percorreu seu corpo, expulsando o frio da hesitação. Aquela caneta havia assinado os contratos que ergueram aquele império, os bilhetes de amor que construíram sua vida. Não era um objeto de um tempo passado. Era uma arma, um cetro, e ela sabia exatamente como usá-lo. O primeiro passo de sua reconquista não foi um grito, mas um clique. Ela ligou o computador em sua mesa, uma máquina antiga que, para sua surpresa, ainda funcionava. Soprou a poeira do teclado e, com dedos que não perdiam a memória, digitou um login e uma senha que não existiam em nenhum registro atual de funcionários. Eram os códigos de administradora mestra, criados por Arthur e por ela, com acesso irrestrito a cada fibra digital do império. A tela se iluminou, dando-lhe as boas-vindas como se ela nunca tivesse partido. A rainha não precisava arrombar o portão do castelo. Ela sempre tivera a chave. A invisibilidade de Lena, que fora sua prisão, agora se tornava sua maior vantagem tática. Ninguém a via, ninguém a vigiava, ninguém esperava por seu ataque. As horas seguintes foram uma imersão profunda e dolorosa na realidade de seu hotel. Relatórios financeiros, planilhas de desempenho, e-mails corporativos. Ela via, em números frios e gráficos impessoais, a erosão da alma que tanto temia. A taxa de rotatividade de funcionários havia triplicado. O orçamento para treinamento e bem-estar havia sido cortado em favor de bônus para a alta gerência. E então ela encontrou o que procurava: as avaliações de desempenho. O nome de Júlia estava lá, marcado com uma bandeira vermelha por baixa produtividade, com uma anotação de Ricardo: excesso de interação não lucrativa com hóspedes e colegas. Agendar desligamento. A raiva que sentira no salão retornou, mas agora era diferente. Era uma fúria focada, cirúrgica, com um alvo claro: salvar os bons e expurgar a doença. Ela entendeu que a força bruta não seria suficiente. Demitir Ricardo seria apenas cortar a cabeça de uma hidra. A cultura que ele cultivara já tinha raízes profundas. Ela precisava de aliados, de pessoas que se lembrassem do que o grande hotel imperial deveria ser. Pegou o telefone de sua mesa, uma linha direta que não passava pela central, e discou um número de memória. Do outro lado, a voz de Afonso, o velho chefe de concierge, atendeu com a formalidade de sempre. Afonso, aqui é Helena. Um silêncio chocado se seguiu, tão longo que ela pensou que a ligação havia caído. Então, a voz embargada do homem, que trabalhava com eles desde a inauguração, sussurrou: Dona Helena, pensei que a senhora nunca mais... Eu voltei, Afonso, e preciso da sua ajuda. Ela disse, sua voz firme como aço. O encontro aconteceu na calada da noite, em uma pequena sala de vinhos na adega, longe das câmeras e dos ouvidos curiosos. Afonso, um senhor de cabelos brancos e dignidade inabalável, olhou para ela, ainda vestida com o uniforme de Lena, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não fez perguntas sobre os últimos 10 anos. Ele apenas viu a determinação no olhar dela e assentiu. Ele era os olhos e ouvidos do hotel, o guardião silencioso de suas histórias. Ele confirmou tudo o que Helena suspeitava: o medo que se instalara nos corredores, os funcionários talentosos que pediam demissão, a obsessão de Ricardo por números em detrimento das pessoas. Ele transformou nosso lar em uma fábrica, Dona Helena. Arthur não reconheceria este lugar, disse Afonso, com a voz carregada de uma tristeza antiga.
Com as informações de Afonso e os dados que extraiu do sistema, Helena passou a noite traçando seu plano. Não seria uma emboscada, mas uma cirurgia de precisão. Ela descobriu que uma reunião do Conselho Executivo estava marcada para dali a 2 dias. Ricardo a via como uma mera formalidade para apresentar seus resultados trimestrais espetaculares e solidificar ainda mais seu poder. Ele se apresentaria como o salvador que havia aumentado os lucros e a eficiência. Ele não sabia que a acionista majoritária, a figura mítica que nunca aparecia, estaria presente. E ela não viria para discutir lucros, viria para discutir valores. Aquele salão de reuniões, palco de tantas vitórias de Ricardo, se tornaria seu tribunal. A batalha seria travada em seu território, mas com as armas dela. No dia seguinte, ela vestiu o uniforme de Lena pela última vez. A peça de roupa não parecia mais uma mortalha, mas uma camuflagem, uma ferramenta. Ao passar pela recepção, viu Júlia, o rosto pálido e os olhos marejados. A jovem acabara de receber uma advertência formal por ter passado 5 minutos a mais consolando um hóspede que perdera o voo. Helena se aproximou, pegando um pano para limpar um balcão próximo. "Não deixe que eles apaguem a sua luz, menina." Ela sussurrou, sem olhar diretamente para Júlia. "A bondade nunca é um erro." Júlia a encarou, surpresa com a firmeza na voz da senhora que sempre parecia tão frágil. Por um instante, ela viu um brilho incomum nos olhos de Lena, um lampejo de poder e sabedoria que a deixou intrigada e estranhamente reconfortada. Aquela noite, Helena não voltou para o pequeno apartamento onde vivera como Lena. Ela subiu para a cobertura, para a suíte presidencial que fora seu lar com Arthur, trancada desde a morte dele. A porta se abriu para um silêncio ainda mais profundo que o de seu escritório. Ali, tudo estava exatamente como haviam deixado. Ela caminhou até o closet, um cômodo do tamanho de um quarto, e abriu as portas. Diante dela, penduradas em fileiras impecáveis, estavam suas roupas, a armadura de poder que ela abandonara. Tailleurs de corte preciso, vestidos de seda, sapatos de salto alto. Eram as vestes de outra mulher, de outra vida. Com reverência, ela tocou o tecido de um blazer de lã fria, sentindo o peso da identidade que estava prestes a reassumir. O ato de se despir do uniforme azul desbotado foi um ritual de libertação. Ela o dobrou cuidadosamente e o deixou sobre uma cadeira, uma pele de serpente descartada após a muda. Depois de um longo banho, ela se olhou no espelho, realmente se vendo pela primeira vez em uma década. As marcas do tempo e da dor estavam ali, em seu rosto, mas seus olhos eram diferentes. O vazio havia sido preenchido por uma chama fria e determinada. Ela escolheu um tailleur cinza chumbo, elegante e sóbrio, uma peça que exalava uma autoridade silenciosa. Ao se vestir, sentia cada peça de roupa realinhar sua postura, endireitar sua coluna. Por último, pegou o relicário de prata. Desta vez, não o escondeu sob a roupa, prendeu-o sobre a blusa, visível, um manifesto. Na manhã da reunião, o grande hotel imperial operava com sua eficiência nervosa de sempre. Ricardo Rocha, impecável em seu terno italiano, revisava suas anotações em seu tablet. Um sorriso de autoconfiança no rosto. Ele estava prestes a consolidar seu reinado. O que ele não sabia era que, a poucos andares acima, a verdadeira monarca do império estava terminando seu café. Helena Menezes olhou pela janela de sua suíte, observando a cidade despertar. Ela não sentia nervosismo, apenas uma calma profunda, a serenidade de quem encontrou seu propósito. A dor da perda de Arthur ainda estava lá, mas agora era a fundação de sua força, não as correntes de sua prisão. Ela se levantou, ajeitou o blazer e caminhou em direção à porta. A jornada de Lena havia terminado. A de Helena estava apenas começando.
Ela atravessou o corredor do último andar, seus saltos produzindo um som nítido e decidido sobre o mármore polido. Um som que não ecoava ali há 10 anos. Cada passo era uma afirmação. Ela não era um fantasma voltando para assombrar, mas uma força da natureza vindo para reclamar o que era seu. Ao se aproximar do elevador privativo que a levaria ao andar da diretoria, ela passou por um vaso onde um arranjo de lírios brancos frescos havia sido colocado por ordem de Afonso naquela manhã. O perfume delicado e natural encheu o ar, um sussurro do passado e uma promessa do futuro. O cheiro sintético de Ricardo não tinha poder ali. Helena respirou fundo, sentindo o aroma de casa. A rainha estava de volta ao seu castelo e o tempo do usurpador estava prestes a chegar ao fim. Sua entrada na antessala da diretoria foi um evento sísmico disfarçado de normalidade. A secretária de Ricardo, uma jovem que nunca a vira na vida, levantou o olhar, pronta para barrar uma desconhecida. Mas as palavras morreram em sua boca. Havia uma aura naquela mulher, uma gravidade em seu porte que impunha respeito imediato. "Anuncie ao conselho", disse Helena, sua voz calma, mas com um timbre de comando que não admitia recusa. Que Helena Menezes chegou. A jornada de transformação estava completa. Ela não precisava mais se esconder nas sombras, nem se lamentar por um passado perdido. Ela se tornara a personificação viva de seu próprio legado, pronta para lutar não apenas por suas memórias, mas pelo futuro de todos que, como Júlia, representavam a verdadeira alma daquele lugar. A porta da sala de reuniões se abriu com um clique suave, um som minúsculo que, no entanto, silenciou a sala inteira. Ricardo Rocha, que estava no meio de uma frase sobre projeções de lucro, parou com a boca entreaberta. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Não era uma secretária, nem um assistente. Era uma mulher de cabelos prateados, vestida com um tailleur cinza-chumbo de corte impecável, cuja simplicidade exalava uma autoridade que 1000 logotipos de grife não poderiam comprar. Ela se movia com uma graça serena, seus olhos varrendo cada rosto na mesa com uma calma glacial que desmentia a tempestade por trás deles. Ricardo a encarou, o cérebro tentando freneticamente processar a imagem. Havia algo terrivelmente familiar naquele rosto, uma semelhança fantasmagórica com a faxineira que ele humilhara. Mas a postura, o olhar, a própria essência daquela mulher pertenciam a outro universo, um universo de poder que ele nunca havia encontrado. A secretária, pálida, finalmente conseguiu falar. A voz, um fio trêmulo. "Senhores, esta é a senhora Helena Menezes." O nome caiu sobre a mesa como uma bigorna, esmagando a atmosfera de autoconfiança corporativa. Um murmúrio chocado percorreu os membros do conselho, homens e mulheres que conheciam Helena apenas como uma lenda. A acionista majoritária reclusa, a viúva que desaparecera do mundo dos negócios há uma década. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A semelhança não era uma coincidência. A faxineira, Lena, Helena. As peças se encaixaram em sua mente com a violência de um acidente de carro, e o ar pareceu ser sugado de seus pulmões. O desprezo em seu rosto deu lugar a uma máscara de pânico mal disfarçado. Ele olhou para ela, a mulher que ele havia chamado de inútil, e viu em seus olhos não o fogo da vingança, mas algo muito mais aterrorizante. A clareza de um juiz prestes a proferir uma sentença. Helena não se sentou. Permaneceu de pé na cabeceira da mesa, o lugar que fora de Arthur e que permanecera simbolicamente vazio por 10 anos. Sua presença preenchia o espaço, tornando as projeções de Ricardo na tela gigante subitamente irrelevantes, infantis. "Bom dia, senhores", disse ela, a voz calma, mas com uma ressonância que vibrava no cristal dos copos de água. "Peço desculpas pela interrupção. Eu estava colocando a casa em ordem." Ela olhou diretamente para Ricardo, e um leve
Quase imperceptível, sorriso tocou seus lábios. Senhor Rocha, eu estava apreciando sua apresentação sobre eficiência, números impressionantes, mas parece que alguns dados importantes ficaram de fora do seu relatório. Ela fez um sinal para Afonso, que esperava do lado de fora e agora entrava, entregando-lhe um tablet. A rainha não precisava levantar a voz. Seu exército já estava posicionado. Com um toque, a tela atrás dela mudou. Os gráficos de lucro foram substituídos por outros, muito menos lisonjeiros. Um mostrava a taxa de rotatividade de funcionários que havia disparado nos últimos 2 anos. Outro exibia o corte drástico nos orçamentos de treinamento e benefícios, em contraste com o aumento exponencial dos bônus da alta gerência. Eficiência que se baseia em esgotar seu capital humano não é eficiência, Sr. Rocha, é canibalismo, disse Helena, sua voz ainda serena, mas cada palavra era uma acusação. Ela então projetou uma foto de Júlia. Esta é Júlia, uma de suas recepcionistas. Segundo sua avaliação, ela é improdutiva por excesso de interação não lucrativa. Ontem, essa interação foi consolar um hóspede que havia acabado de perder um ente querido. Aparentemente, a compaixão não tem um bom retorno sobre o investimento em seu modelo de gestão. Ricardo tentou intervir, gaguejando sobre protocolos e otimização de tempo, mas suas palavras soavam ocas, desesperadas. Helena o ignorou, dirigindo-se ao conselho. Meu marido, Arthur Menezes, não construiu este hotel para ser o mais lucrativo. Ele o construiu para ser o melhor. Ele acreditava que o luxo verdadeiro não está no mármore ou nos lustres de cristal, mas na dignidade com que tratamos as pessoas, sejam elas hóspedes ou a senhora que limpa o chão de seus quartos. Ela tocou o relicário sobre o peito, um gesto que agora todos na sala entendiam. Este lugar tem um nome, tem uma alma, e o Sr. Rocha, em sua busca cega por números, tentou vender essa alma. Acontece que ela não estava à venda e, mais importante, ela nunca foi sua para vender. A condenação era final e o silêncio na sala era o de um tribunal após o veredito. A votação do conselho foi uma mera formalidade, uma onda unânime de mãos erguidas que selou o destino de Ricardo. Ele foi dispensado da sala, não com raiva, mas com uma indiferença gélida que era, de certa forma, uma humilhação muito maior do que a que ele infligira a ela. Ao passar por Helena, ele não ousou encontrar seu olhar. Ele era um rei deposto, despojado não apenas de seu cargo, mas de sua arrogância, reduzido a um homem em um terno caro que de repente parecia grande demais para ele. Helena o observou ir, sem um pingo de triunfo em seu coração. Sentia apenas o alívio melancólico de quem precisa amputar um membro para salvar o corpo. A batalha contra Ricardo havia terminado, mas a verdadeira guerra, a de reconstruir o que ele havia quebrado, estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, o grande Hotel Imperial começou a respirar novamente. A primeira mudança foi sutil, olfativa. O cheiro químico e genérico de chá branco foi substituído pelo aroma natural e acolhedor de lírios frescos e madeira de cedro, uma ordem pessoal de Helena. Depois, as mudanças se tornaram mais visíveis. Júlia, em vez de ser demitida, foi promovida a chefe do atendimento ao cliente, com a tarefa específica de criar um programa de hospitalidade genuína. Afonso, o velho concierge, tornou-se o braço direito de Helena, um conselheiro cuja sabedoria era agora mais valorizada do que qualquer planilha. Pequenos gestos de humanidade começaram a florescer nos corredores. Um sorriso que não era parte do uniforme. Uma ajuda espontânea a um colega sobrecarregado, uma conversa que durava 1 minuto a mais do que o estritamente necessário. Helena não governava de sua torre de marfim. Ela caminhava pelos corredores, não mais como uma sombra, mas como uma presença,
Conversava com os camareiros, almoçava no refeitório dos funcionários, ouvia suas histórias, suas dificuldades e seus sonhos. Ela estava desmantelando a hierarquia do medo e construindo, tijolo por tijolo, uma cultura de respeito. Ela reinstituiu os programas de treinamento, aumentou os benefícios e criou um fundo para ajudar funcionários em dificuldades. Não estava apenas administrando um hotel, estava cuidando de uma comunidade, a família que ela e Arthur sempre quiseram criar. Ela descobriu que o poder que abandonara não era um fardo, mas uma ferramenta, e que a verdadeira liderança não era sobre dar ordens, mas sobre inspirar propósito e dignidade em cada pessoa. Certa tarde, ela estava no Salão Arthur, supervisionando a troca de uma tapeçaria. O sol entrava pelas janelas altas, banhando o salão em uma luz dourada e quente. O lugar não parecia mais um mausoléu, mas um espaço vivo, pulsante de promessas. Júlia se aproximou dela, o rosto radiante de uma confiança recém-descoberta. Dona Helena, o primeiro grupo do novo treinamento de hospitalidade acabou de se formar. A senhora precisava ver a energia deles. Parece que as pessoas se lembraram porque amam trabalhar aqui. Helena sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Naquele momento, ela sentiu a presença de Arthur de forma mais vívida do que em qualquer um de seus 10 anos de luto. Ele não estava no silêncio da saudade, mas na risada dos funcionários, na satisfação de um hóspede bem cuidado, na alma redescoberta daquele lugar. Ela havia conquistado de volta seu império, mas sua verdadeira vitória era imaterial. Ela não derrotou apenas um homem, derrotou a apatia, a frieza e o cinismo que haviam se instalado no coração de seu legado e, mais perigosamente, em seu próprio coração. A humilhação que sofrera naquele mesmo salão não fora o fim de sua dignidade, mas o início de sua ressurreição. Ela aprendeu que a dor da perda não precisava ser uma sentença de exílio. Poderia ser transformada em combustível, em sabedoria, em uma compreensão mais profunda do que realmente importa. A rainha não havia retornado ao trono para reinar sobre os outros, mas para servir ao sonho que a colocara lá, um sonho de um mundo onde a eficiência e a humanidade não eram inimigas, mas parceiras inseparáveis. Em uma noite tranquila, sentada em sua antiga mesa de jacarandá, Helena pegou a caneta tinteiro de Arthur. Ao lado dela, uma folha de papel timbrado do hotel. Ela não escreveu um memorando ou um relatório. Escreveu uma carta para seu falecido marido. Uma conversa que estava 10 anos atrasada. Contou-lhe sobre Ricardo, sobre Júlia, sobre o cheiro dos lírios que havia retornado ao saguão. Ela não pediu perdão por sua ausência, pois sabia que ele entenderia. Em vez disso, ela agradeceu. Agradeceu-lhe pelo amor, pelo sonho e, paradoxalmente, pela dor de sua perda, pois fora essa dor, ao ser confrontada e transformada, que a trouxera de volta à vida, mais forte e mais sábia do que nunca. A ferida não havia desaparecido, mas se tornara a fonte de sua nova força. Ela dobrou a carta e a guardou no relicário, junto com a foto deles. O pequeno objeto de prata não era mais apenas uma âncora para o passado, mas também uma bússola para o futuro. Sua jornada a ensinara que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas na coragem de se levantar, não importando o quão baixo se tenha chegado. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes de São Paulo que se estendiam até o infinito. O grande hotel imperial brilhava abaixo dela, não mais como um colosso de vidro e aço frio, mas como um farol de calor e humanidade em meio à selva de pedra. A faxineira e a rainha não eram mais duas identidades em conflito. Haviam se fundido em uma única mulher, completa e em paz. O que ela conquistou, no final, não foi apenas um hotel, mas a si mesma. Recuperou sua voz, seu propósito e sua capacidade de transformar a dor em ação.
O eco de sua história não era sobre uma vingança espetacular, mas sobre a silenciosa e poderosa revolução que acontece quando uma pessoa decide que a dignidade não é negociável. Era um lembrete de que mesmo nos ambientes mais impessoais e corporativos, a alma de um lugar reside nas pessoas que o habitam e que a verdadeira medida de um legado não está nos lucros que ele gera, mas na humanidade que ele inspira e protege. Helena Menezes havia aprendido a lição mais difícil de todas. Honrar os mortos não é viver no passado, mas construir um futuro digno de suas memórias. A mensagem final, que pairava no ar perfumado do hotel renovado, era universal e atemporal. A vulnerabilidade não é o oposto da força. Muitas vezes é o seu berço. Em um mundo que frequentemente valoriza a eficiência impiedosa sobre a compaixão, a maior rebelião pode ser um ato de bondade. A história de Helena era um testemunho de que ninguém está verdadeiramente perdido enquanto se agarra aos valores que o definem. E que, às vezes, é preciso ser reduzido a nada, ajoelhado no chão em meio à sujeira da humilhação, para se lembrar de quem você realmente é e encontrar a força para se reerguer, não como era antes, mas como sempre deveria ter sido, completo, resiliente e inabalavelmente humano.